Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher, Lives para a Vida. E o nosso tema de hoje será Saúde Bucal na Menopausa. Bom, para quem me conhece, sabe que eu trabalho com arte-terapia e aconselhamento biográfico, o qual é pontuado na metodologia biográfica e que também está pontuado e pautado na antroposofia de Rudolf Steiner. Então eu tenho assim muito carinho, por todos esses trabalhos que a gente apresenta por aqui, porque quando estão linkados com a antroposofia ou não, sempre trazem aspectos, conhecimentos, informações, coisas tão variadas e maravilhosas que compõem e complementam, tudo aquilo que faz parte da vida da gente. E esse projeto, Saúde da Mulher, ele se iniciou em 2021 e eu venho sempre convidando profissionais que estão engajados, que têm muito a compartilhar. E eu sempre falo, são os nossos sabores e os nossos saberes. E hoje eu tenho a honra de receber a doutora Ana Paula Brunhera. Ana Paula é dentista e ela trabalha com o que a gente chama de odontologia antroposófica, que é eu falo que é uma qualidade, diferenciada, em termos de um atendimento, de uma visão de toda essa questão que envolve a dentição, desenvolvimento, palato e por aí vai. Quer dizer, isso ela vai explicar melhor. E o que isso tudo tem a ver? Bom, o que acontece em termos de vida? Esse processo do desenvolvimento humano acontece em 4 etapas: a infância, a adolescência, a fase adulta e a fase do envelhecer. E ao longo de nossa história de vida, até o presente momento, nós temos informações, nós temos vivências, nós temos histórias a serem contadas. E os nossos dentes também têm histórias. E a antroposofia trabalha, a metodologia biográfica, ela vai trabalhar com a teoria dos setênios. Então, essa divisão de 7 em 7 e que a gente vai compondo também essas 4 etapas da vida. E a doutora Ana Paula vai trazer hoje uma fala bem voltada para esse desenvolvimento e pontuar essa fase da vida do climatério, onde a gente inicia com aquele ponto focal menopausa, quando a gente realmente para com o nosso processo de menstruar. Então, deixa eu ver se a Ana Paula já está aqui. Vamos lá. Acredito que a Ana Paula já esteja chegando, já aceitei aqui. Ana Paula. Ok. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tá ouvindo bem com esse fone? Sim, eu não achei o meu bem. oficial. Então tá bom. Você também está me ouvindo? Tudo tranquilo? Te ouvindo muito bem. Obrigada pelo convite. Tô feliz de estar aqui na semana mais corrida do ano, mas deu certo. Não, sempre dá certo, a gente sempre consegue, Ana Paula? Eu estou fazendo uma pequena apresentação desse processo, do nosso trabalho em termos da antroposofia. E agora aqui, gente, oficialmente, vamos lá, todos bem-vindos. A Ana Paula já chegou. E a doutora Ana Paula Brunhera, como eu falei antes, ela é dentista e tem uma complementação pela antroposofia. Então, a prática é a odontologia antroposófica. E eu fico muito feliz por você ter aceito esse convite, porque eu acredito que a sua especialidade, ela é muito importante e pouco divulgada, nesse sentido de levar ao grande público essa importância da gente respeitar todos os processos ao longo de todos os setênios e também todo esse desenvolvimento, e pontuando na fase que a gente vai trabalhar hoje aqui, que a gente vai informar ao público. Então, Ana Paula, você gostaria de falar alguma coisa assim para o público, para as pessoas que estão aqui, que depois vão também assistir posteriormente?
Igual você falou, acho que vai ser muito mais um bate-bola entre nós duas. Eu fiquei super animada com o convite, porque quero ouvir da sua parte também as considerações sobre a mulher nessa fase tão importante. E a gente sabe que os 6 primeiros setênios, as nossas forças construtivas, a nossa vitalidade está muito presente. E aí, a partir dos 42 anos, tem essa dissipação dessas forças. E aí, a gente depende de nós sabermos onde colocá-las, no fundo, né? Então, a gente pode direcioná-las. Elas podem ser direcionadas para aqueles fogos que a gente tem, ou elas podem ser direcionadas para uma evolução espiritual, ou... Mas existe uma forma bonita de enxergar também essa queda dos hormônios femininos, mas uma possibilidade de se reinventar. Sobre a menopausa, a boca é um órgão aberto. E é nítido todas as mudanças são assim, elas acontecem, né? Toda mulher passa por isso, porque ela é química. Como existe uma queda nos níveis hormonais, não tem como eu ter um processo inflamatório igual eu tinha antes. Então, meu processo inflamatório fica exagerado, porque esses hormônios, eles controlavam esse meu processo inflamatório. Não tem como eu ter, por exemplo, a produção de saliva também fica alterada. A sensação de ardência na boca, por conta da produção do colágeno, também fica alterada. Então, a boca como um órgão aberto, tem mulheres que nem percebem que estão entrando, né, no climatério, e aí a partir de alguns sintomas, eu tenho sentido ardência na boca, tá ficando muito inflamada, eu tô com dentes moles, eu tô com perda óssea, então a gente consegue identificar e pedir exames específicos. Eu acho que vai ser bonita a nossa conversa para a gente trocar. Vou deixar a parte biográfica e antroposofia com você, e eu pensei em fazer coisas bem histológicas e bem com trabalho científico mesmo, falando desses hormônios, do estrógeno, da progesterona, e qual a consequência dele na saúde bucal. Sim, Ana Paula, eu acho muito bacana esse trabalho, porque o que acontece quando a gente faz um trabalho pontuado à luz da antroposofia, a gente tem uma visão muito integrativa e bem completa do ser humano e seu desenvolvimento, né? E ao longo dos setênios, a gente vê toda essa percepção, né, do desenvolver e também do momento de florescer maior e o momento em que a gente realmente vai tendo um pouquinho mais de queda. E eu achei muito interessante que ao longo da semana as pessoas foram enviando várias perguntas, né, a respeito de suas curiosidades, questões e perguntas genuínas, né? E como você tem esse entendimento e como a gente realmente trabalha com esse contraponto, isso é muito rico. Então, essa é a beleza da coisa, enxergar de uma forma integrada. E quando você sai de uma produção X, que a gente entende, né, como mulher, que ali está naquela fase, eu estou vigorosa, eu estou produtiva, tá tudo certo, é uma história. Depois, quando a gente já começa a fazer a outra curvinha e essa potência vai diminuindo, a gente sabe que todas essas mudanças acontecem, elas são reais. E a gente, mais do que muita atenção a essa fase da vida da mulher, o que acho assim, fantástico, é termos realmente dados científicos comprovados, porque não é achismo. Isso é um ponto importante. A gente não pode achar. Tá aí, a gente está vendo, está comprovado. Eu, de meu lado, vejo, né, essa busca dessas mulheres a respeito de respostas e o que fazer agora, essa transição de uma criação para uma criatividade muito produtiva, muito enriquecedora de novos caminhos. Eu sempre faço uma analogia com a saidinha, né, dos dentinhos de leite, quando tem a janelinha, né? Então, simbolicamente, eu uso sempre essa metáfora. Ali uma janelinha se abriu. Agora a gente tem uma porta escancarada, realmente muito aberta, para muita coisa boa. Então, eu vou deixar você dar esse pontapé inicial e
depois, quando você achar, ok, vamos ver essas perguntas, e aí eu passo, assim, as perguntas aqui para que todas possam estar, assim, atentas e sendo ouvidas também de alguma forma, tá bom? Tá bom. Acho que eu gostaria então de falar sobre, de fato, as patologias que acontecem na boca, para que as pessoas possam perceber se algo está acontecendo com você, ou ajudar uma mãe, uma tia, algum ente querido que está ali por perto. Então, os hormônios femininos que são responsáveis principalmente pela nossa reprodução, pela nossa capacidade de gerar um novo indivíduo, é o estrógeno e a progesterona. E tem um determinado momento da nossa vida que a gente não precisa mais gerar vidas. Então, que a gente está numa idade onde há um declínio desses hormônios. Só que esses hormônios, além de serem hormônios sexuais da parte reprodutiva, eles estão ligados a uma cascata de coisas que acontecem no nosso corpo, uma cascata química que acontece no nosso corpo, né? Então vamos pensar nas principais cascatas, que seriam a cascata da inflamação. Então, principalmente o estrógeno, ele controla a inflamação, ele faz com que eu tenha mais cuidado ao inflamar, né? Ele segura a inflamação. E aí, a partir do momento que eu tenho uma queda enorme do estrógeno, a inflamação fica mais alta. Por isso que eu tenho, às vezes a gente começa a engordar mais, a gente fica com a gengiva mais inflamada, mais inchada. E aí eu vou citar as patologias. Uma outra questão que acontece é a queda do fluxo salivar, que também está relacionado ao estrógeno. Então eu fico com a boca mais seca. Incrível, né? Tem coisas que a gente nem sabe. E aí a gente vai achando que, muitas vezes, que é o antidepressivo, né? Porque também tem uma queda da ocitocina, que é o hormônio da felicidade. E aí muitas mulheres, quando entram na menopausa, por várias questões, começam a tomar medicação antidepressiva. E aí a gente acaba confundindo o que está acontecendo. Então, a saliva diminui, a inflamação aumenta. A gente tem uma questão importante do colágeno, que também é diminuída a síntese do colágeno. Então, às vezes, muitas mulheres falam que parece que a boca está pegando fogo, que aumenta a ardência da boca. Eu não consigo mais comer o que eu comia antes, coisas mais condimentadas, né? Porque a produção do colágeno fica afetada e aí o revestimento da minha boca também acaba ficando com pequenos espacinhos mais expostos, mais fininha essa mucosa. E tem também a questão óssea, que é bem importante, que está mais ligada à progesterona, à queda do nível de progesterona. Então, eu posso ficar com doença periodontal, eu posso ficar com os dentes mais amolecidos, e tem uma questão óssea de constituição também, que está ligado tanto a essa fisiologia da densidade óssea, quanto a gente pode pensar também na antroposofia, a um processo de contração, onde as forças do pensar estão mais presentes, né? Então, o nosso envelhecimento é essa cabeça pensante que vai consumindo a nossa vitalidade e que vai fazendo esse processo de contração. Então, contraindo, eu tenho apinhamento dental, formação de cálculo, essa ruga fica mais proeminente, porque tudo isso daqui vai murchando e vai contraindo. Então, essas são características fisiológicas que eu acho muito importante de serem faladas, porque senão parece que a mulher tá chata ou que ela fica mal compreendida. E é uma questão química, é uma questão hormonal. Sabe quando, sei lá, você jogou óleo na água, é uma questão química, não tem como misturar. Não é porque o óleo não quer misturar com a água, porque ele tá de TPM, porque ele tá louco, alguma coisa assim. É porque quimicamente ele tem moléculas que não permitem com que ele junte com a água. Então, acho que era essa questão fisiológica e eu posso explicar cada patologia. Alguém perguntou sobre boca seca, falaram os dentes moles, gengiva retraindo. Sim, sim. Aqui tem um pool, né, de perguntas
E eu vou citar aqui algumas para você ter uma ideia, né? Fraturas dentárias ocorrem mais na menopausa por quais motivos e quais seriam os cuidados? Essa foi uma das perguntas. Eu acredito que se você tiver algo mais para poder pontuar desse científico, seria legal e aí a gente passaria para as perguntas. Porque mesmo que você já tenha falado, aí você direciona, né, para essa questão. O Tá que que bom. você acha? Né? Também tá ótimo. E se alguém tiver pergunta, vai Sim, colocando aqui também que a gente responde. isso. Né, Frida? Minha cachorrinha tá aqui. A minha Vou gata tá aqui mostrar pra também. vocês que daqui a pouco ela vai querer entrar na live. Olha lá, a Ai, Frida. gente, que linda. Bem-vinda, Frida. Ela é grandona. Opa, agora eu Oh, meu mexi Deus. aqui. Ih, peraí. Ui, Uhum. eba. Ih, deu ruim aqui, pronto. É isso, Vamos seguir. aí. Então vamos lá para as questões histológicas. Sim. Bem importante, apertamento Uhum. tem a ver também, sem contar com essa parte da inflamação e outras, com a ocitocina, que ela diminui, então eu fico mais estressada, eu fico mais irritada, as coisas que antes eu levava na boa, que é dar conta da casa, dar conta do trabalho, fazer trabalho científico, cuidar de tudo, que a mulher tem mil Sim. funções, de repente isso te cansa, isso te estressa, isso você, igual você falou, estava lá no meu auge dando conta de tudo, de repente eu não consigo mais. E não é que eu não consigo porque me falta algo químico para eu conseguir, né? Cada Uhum. pessoa recebe de um jeito. Não, E não é aí, procrastinação, né? Não é. exatamente. Mas tem outras coisas incríveis, que é essa abertura dessa janela para algo espiritual que talvez o seu eu antigo não tivesse, né? Uma visão do mundo mais ampla, Sim, outras coisas que daí talvez você possa me ajudar a sim, gente sim. pontuar isso. Então, apertamento dental aumenta, sim, com a menopausa. Fratura de dentes. Tem trabalhos científicos em ratos mostrando que a formação de osteoblastos, que são as células que regeneram o dente, a gente acha que o dente não regenera, mas ele tem um pouquinho de regeneração, são afetadas e o dente não consegue mais regenerar. Então, de repente, uma coisinha, uma erosão ácida, um apertamento que gera uma microtrinca, o dente já não tem essa capacidade de se regenerar sozinho. E tem a questão não da fratura do dente, mas um dente que começa a ficar mole e ele acaba fraturando por conta da perda óssea, que é muito importante. Então, o nível de perda óssea na menopausa tem que ser acompanhado de pertinho, porque ele influencia, sim, na saúde da mulher. Então, essa era a pergunta, eu já dei uma resposta, assim, falando sobre a fratura, que é correto. Além do apinhamento, então eu falei, forças de contração, o apinhamento também deixa esses dentes um querendo empurrar o outro de lado, faz pressão e também pode acontecer fratura, principalmente na pontinha dos dentes. E vamos lembrar primeiro, eu queria pontuar talvez 4 coisas importantes. Inflamação gengival, que pode levar a periodontite e perda óssea. Por quê? Diminui o fluxo salivar, então eu fico com a boca mais seca. Daí a placa bacteriana gruda mais no meu dente, porque eu não estou sempre lavando a minha boca com a saliva. Dentro da saliva eu também tenho imunoglobulinas que vão atacar uma bactéria, que vão fazer com que o pH da minha boca, que a minha microbiota fique mais equilibrada. Aí eu tenho uma placa bacteriana mais aderida no meu dente. Só que a minha resposta inflamatória está aumentada, que eu não tenho mais o estrogênio, não sei como que pronuncia, que vai fazer aquele modular a inflamação. Então, por um pouquinho de bactéria, vou ficar com a gengiva vermelha, vai inchar, vou ficar com a gengiva sangrante, aí pronto. Eu tenho uma baita inflamação, porque eu tenho baixo fluxo salivar e uma resposta inflamatória não modulada. Nossa. Aí essa bactéria fica felizona lá instalada e eu tenho a questão do osso, que ele também vai ser afetado. Então essa bactéria consegue fazer a bolsa periodontal, consegue se aprofundar mais, aí meu dente começa a ficar com mobilidade e é uma fase bem perigosa da gente perder dentes. Que lá na visão da antroposofia, a gente fala que o dente é a máxima manifestação do eu. Sim. Eu poderia perder
dentes, de repente, dentro da nossa estimativa de vida hoje, com 90 anos, talvez, né? Porque eu tô desencarnando, eu tô saindo desse mundo material e indo para algo mais espiritual. Até faria sentido, mas não faz sentido nos dias de hoje uma mulher de 42 até, né, 50 anos perder dentes. A gente não quer desencarnar, a gente está bem firme aqui, a gente ainda tem mais 50 anos de vida, a gente ainda E tem qualidade muito de para vida acrescentar. acima, né? Nossa estimativa de vida mudou, né? Então, se isso fosse fisiológico, assim, pensando numa estimativa de vida de 60 anos, que era igual lá atrás, pode até ser que fizesse razão, né? A máxima manifestação do eu não preciso mais tanto ser eu posso ser algo mais espiritual, não preciso tanto da matéria, e assim aos poucos eu vou fazendo esse movimento. Bom, então vocês entenderam bem essa parte da inflamação, da modulação da inflamação, essa parte também da xerostomia, da falta de saliva, inclusive para falta de saliva, a Bruna Fraschetti, que é uma nutricionista incrível, ela fez um PDF para mim de alimentos e hábitos que estimulam a salivação. E eu posso compartilhar com vocês. Então, quem quiser, manda uma mensagem para gente. Eu já te mando, daí os seus seguidores pedem para você, você manda para ele. Quem quiser, pede para mim. E eu envio. A xerostomia não está ligada só à menopausa, né? Tem várias síndromes que causam a boca seca. Depressão, uso de antidepressivo, coisas que são muito falta de sono, que são muito corriqueiras hoje em dia. O pessoal já quer o Amiga, a Ellen tá e-book. pedindo. Ellen, depois a gente manda com certeza. Sim, mas aí vocês mandam no direct, porque a gente não vai Sim, lembrar de todo mundo. muita E assim, eu sempre falo, manda pelo direct que eu te envio, daí se não enviar, manda de novo, porque vai passando, às passando aí, vezes eu pulo olha a alguém. Mas caixinha. sempre o que eu falo que eu vou enviar alguma coisa, eu acabo enviando. Na Páscoa mandei receita de pão de cenoura, de história, um monte de coisa que eu adoro. Aí tem a questão da reabsorção óssea, que também eu já falei, e a questão do colágeno, que deixa a nossa mucosa mais fina, então a gente fica mais sensível, as coisas ardem mais, né? A gente pode ter mais aftas também. Essa é uma característica da pré-menopausa, aparecer aftas na boca. Acho que principalmente quando a gente fala de dente, é isso, né? Por aí, né? Na Certo. boca. É muito importante essas informações, Ana Paula, porque a gente não tem tanto acesso. E o esclarecimento faz parte, né, de uma conduta diferenciada para a gente. Se eu tenho acesso a um conhecimento e eu tenho a vontade fortificada para me cuidar, é claro que eu vou começar a mudar os hábitos, eu ficar atenta a isso tudo. Então, é isso que você falou. Tem perda, tem isso, tem aquilo. E o que, que a gente vai fazer em relação a isso? Pela parte do desenvolvimento, né, a gente sabe que existe uma decadência em termos desse corpo físico. Com a medicina moderna, a gente tem uma qualidade de vida que foi nos presenteada nesse sentido. Mas existem fases, você não vai pular, não tem como queimar fases. A questão é como que você vai lidar com tudo isso. E acho que para cada uma dessas questões que você pontuou, um bom acompanhamento é o ideal, uma boa prática diária é o ideal. E também essa conscientização desse eu fortificado, mas um eu que está em processo, porque a maior qualidade do ser humano é ele estar nesse processo, o processo da vida, o processo da descoberta, tudo é um grande e lindo processo. E lidar com essa fase da vida tem lá suas complicações, porque sim, a gente sente coisas, falo por mim, né, que já estou, eu tenho 57 anos, eu já estou em pleno processo disso tudo, não tive muitos dos sintomas, mas em compensação outros eu tive com muita intensidade. A irritabilidade foi, nossa, assim,
triplicada é até pouco, né? O bruxismo, a gente chama de bruxismo, que é se apertar, né, desse maxilar, essa mandíbula, isso aqui dói. Por quê? Porque você fica numa tensão. E a gente, às vezes, acaba percebendo assim, gente, será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo outro? Aonde a gente vai se situar? E o que eu tô achando maravilhoso é que, das lives que já foram pro ar, o tema da menopausa está vindo na nutrição, está vindo na ginecologia, está vindo contigo. Pensa, eu falo que ótimo, né? Para que a gente tenha noção, e está tudo conectado. A gente precisa Sim, ter essa sim. atenção, que a gente não é só um pedacinho, a gente é um todo, né? E é isso. Uhum. Olha, as pessoas estão muito irritadas. Sim, dá irritabilidade, sim. E o que a Ana Paula falou dos calores, quer dizer, esse fogo que vem, é um fogo que ele não está sabendo para onde ir. E Uhum. lidar com isso é trabalhar na criatividade. Eu acho que o ponto principal para algumas boas coisas seria trabalhar nessa criatividade, nesse se reinventar. E no reinventar é procurar um bom profissional para que possa cuidar, né, fisicamente a tua área, como trabalhar essa cabeça, para trabalhar, né, essa possibilidade de um entendimento outro. Você respondeu praticamente essa questão das fraturas, né? Ocorre mais por quais motivos? E os cuidados, Ana Paula, o que que a gente poderia fazer? Um cuidado, pelo menos uma sugestão de cuidado, quer dizer, nem sei se sugestão seria o melhor verbo, mas enfim. O que que... Eu estava aqui até relembrando de quando você me convidou para fazer a live. Como não era um tema que eu estudava muito, eu ouvi diversos podcasts. Eu estudei bastante a menopausa, então agora até estou mais segura no consultório. Eu acho que sempre que a gente vai ensinar algo, a gente acaba aprendendo muito mais do que eu consigo passar aqui. O que eu tenho agora de informação na minha cabeça sobre esse assunto é tipo surreal. Eu ouvi de tudo, de medicina integrativa, de antroposofia, fui estudar os CTNs de novo da cidade, porque eu acabo ficando muito com jovens e crianças Sim. e adultos até 40 anos, né? E aí eu falei, não, agora vou me aprofundar nisso, já que eu vou falar sobre isso, né? Sim. Então, primeiro também te agradecendo, que foi uma oportunidade de eu aprender mais. Fiquei Ai, que feliz. coisa boa. Eu E agradeço aí também por o que eu li bastante é assim, lógico, nós precisamos buscar um médico para fazer esses níveis hormonais, porque se eu tenho uma queda muito grande hoje em dia, a mulher não precisa e não merece passar por isso sozinha, né? A gente merece ter um acompanhamento, porque de fato é muito difícil. Igual, não é algo que a gente pode controlar, não é uma irritação que você. Às vezes eu fico irritada porque eu tô com fome, sabe? Não é esse tipo de irritação. Talvez as pessoas não entendam que é um tipo de irritação químico, que a sua outro sinapse está nível. entrando em curto, que você não consegue se controlar, que você está perdido, que você não está faltando um hormônio ali. O que eu vou fazer? É mais ou menos o que a gente sente na gravidez, né? Em alguns momentos que também a gente fica Uhum. com as ideias, com o paladar, com tudo muito diferente, mas na gravidez você sabe que você está assim por conta da gravidez. Então, você pensa, não, eu estou assim, e na menopausa ou no climatério, principalmente no climatério, você nem sabe o que está acontecendo, acho que estou ficando louca, eu estou esquecida, né? Essa Uhum. inflamação exagerada, ela causa uma neuroinflamação também. Eu não dou mais conta de tudo. Aí os filhos começam a nos, né? Ah, mas eu te falei ontem, você não tá lembrando. Ah, mas eu avisei que eu ia Memória. sair. Uhum. O marido fala, não, mas você sempre fez isso e agora você não tá mais fazendo, né? O que que tá acontecendo? Então, existe algo químico importante, procurem ajuda de exame mesmo para entender como que pode ser Sim. melhorado. E aí tem duas questões que eu li que eu falei, não, esse daqui eu achei bem legal. Então, o exercício físico, ele ajuda muito a regular essa questão hormonal, a liberar a ocitocina que a gente está perdendo, a gente não perder o tamanho do nosso hipocampo, que é uma parte do cérebro importante para guardar informações. Então, contração muscular, ela mantém o tamanho desse hipocampo, então a gente não vai ficar tão esquecida. Uhum. Então, tem que colocar uma prática que você goste, que faça sentido para você.
dentro, quando você está no climatério. Não dá para ficar sem exercício físico. Alimentação também, tomar mais atenção ainda por conta de inflamações, né? Porque se eu tô com a minha modulação da inflamação alterada, eu comer um monte de alimentos inflamatórios, eu vou ficar mais esquecida, eu vou ficar com mais problema na boca, eu vou ficar mais nervosa, eu vou ficar mais inflamada. E o acompanhamento também psicológico, você entender, você se sentir bem com você mesma, né? A terapêutica faz parte, a faz muito terapêutica. parte. Sim. Então, daí eu até pensei, deixa eu me cuidar agora, bem pegar, porque eu, assim, né, também tô com 40, então acho que os hábitos que eu criar agora, eles vão ser importantes para quando eu chegar nessa fase. Você falou, sentir pouco. São Então, fundamentais. provavelmente pelo seu estilo de vida. Eu vejo a minha mãe que passou, ela disse que não teve calor, que não sentiu nada. E ela é super saudável, ela não come nada industrializado, faz super esporte. Professora Valda. Então, ela um do primeiro patamar, né? o mundo ainda é bom para ela. E aí ela passou super bem. E eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente consegue enfrentar isso. Com certeza. Tudo que você falou, eu acho assim, acredito muito, é por aí. E como você falou agora, eu tenho 40, vou começar a prestar atenção, sim. Eu não prestei essa atenção, apesar de eu ter sempre ter tido uma vida saudável, com boa alimentação. Eu não me tratava com antroposofia, mas eu fazia homeopatia e esporadicamente eu fazia uso, sim, da medicina antroposófica. E cuidava da minha cabeça na terapêutica, né? Até porque eu sou terapeuta, eu preciso estar em acompanhamento para poder acompanhar, né? Então isso sempre foi tranquilo. Mas aonde que eu escorreguei? Justamente no exercício físico. Por quê? Primeiro que eu tinha uma preguiça, assim, isso aí é preguiça mesmo. Tinha uma preguiça absurda. E a minha constituição física é magrinha. Então, assim, eu não engordava, não achava que estava com necessidade alguma, dava conta, tinha pique, coisa e tal, sou colérica, com um tombinho sanguíneo. Então, olha só, ok. Só que, quando eu entrei na pré-menopausa, isso tudo bateu na minha porta. Bateu na minha porta como? Eu passei momentos de total decadência, é a palavra. Sabe quando você fica prostrada? Exatamente isso. Aí começamos, né? Perceber que, nossa, eu tô. Como é que eu tô? Como é que eu vou me levantar? Aí eu, opa, peraí, qualidade de vida. Eu não quero chegar lá na frente e ficar dependente. Eu preciso dessa autonomia. Se eu me trabalho com tantos recursos outros, esse também tem que estar aqui acessível. Então, gente, quem está aqui ouvindo e quem vai ouvir depois, nutrição, terapêutica, exercício, um bom médico acompanhando, uma boa dentista que tenha esse entendimento para poder ter essa percepção, uma perspectiva diferente, né, do quão importante isso tudo realmente faz parte. E é por aí, a gente trabalha na medicina e a gente trabalha nas complementares, né? Então, óbvio que, nossa, super importante isso tudo, né? Então, vamos lá. Ana Paula, tem aqui mais algumas outras perguntas. Eu vou relatar para ti, porque eu sei que o teu tempo está bem curtinho. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais curta do que o habitual. E eu não queria deixar essas pessoas sem uma resposta, pelo menos assim, né? Para que tenham uma noção. A indicação de aparelhos ortodônticos na menopausa, há algum risco? Má oclusão, então, como eu falei, aqueles processos de contração, tanto vinculados à antroposofia, ao biográfico, a esse pensar que me domina e faz com que eu vá fazendo esse movimento, causa má oclusão. E perder os dentes, a gente perde os dentes porque os dentes não se encaixam. Muito mais do que bactéria. Então, se eu tenho um dente que está batendo mais aqui desse lado, a chance dele perder osso é bem
é enorme. A chance de eu perder esse dente a curto prazo, 6 meses de um dente em má oclusão, vai dar canal, já vai ter uma perda óssea considerável. Sim, eu preciso deixar. Se eu tenho um apinhamento exagerado, se os meus maxilares fizeram esse processo de contração também e desencaixou a minha mordida, eu preciso colocar o aparelho, até mesmo que, igual eu falei, o nosso climatério vai ser, de repente, dos 40 aos 50 anos. Eu tenho quanto ainda de vida, né? Não tem nenhum impedimento para eu colocar o aparelho. Se eu tiver uma perda óssea grande, se eu tiver com doença periodontal, é igual qualquer outro paciente. Eu vou tratar primeiro a doença periodontal para depois colocar o aparelho. E a placa de bruxismo é super importante. Então, eu falo da placa de bruxismo assim. Eu usei física. A Sofia fala: eu não vou estudar matemática que eu nunca vou usar na vida, eu não vou usar isso e aquilo. Então, física a gente usa na odontologia. Se aqui tem um dente que está alto, né, ou que não está com a oclusão legal, e ele está batendo no de baixo, tá vendo que o ponto de contato, ele é bem pequenininho? Então, eu tenho uma força dissipada numa área que ela gera uma pressão. E essa pressão é muito grande. Aí, se eu coloco uma placa oclusal aqui, ó, coloquei a placa, esse dente vai bater e essa força vai ser dissipada por toda essa área. E aí a pressão que eu vou sentir aqui embaixo é nenhuma, na verdade nem fez o buraquinho na minha mão, porque eu dissipei essa força na placa oclusal. Então, quando eu tenho o apertamento da menopausa pelos processos de contração, eu causo retração na gengiva e perda óssea. Então, pode ver que a maioria das pessoas que aperta muito os dentes, a gengiva começa rapidamente a retrair. Então, eu preciso fazer uma correção da oclusão, ou se a oclusão está ok, mas eu estou apertando, coloco uma placa de bruxismo. A placa de bruxismo, enrolei minha língua. A placa de bruxismo, ela é uma muleta para um processo, ela não está fazendo com que você não aperte. Então, você vai trabalhar na terapia, vai trabalhar no exercício, vai fazer escaldapés, massagem com arnica, vai relembrar de um hobby que você gostava, que isso para o sentir, né? É muito criar esse espaço, essa luz aqui dentro que empurra pensar para cima, querer para baixo. Vai retomar o sentir, então, voltar a desenhar, tocar um instrumento que você gostava, dançar balé, vai retomar alguma coisa que você deixou de fazer, mas enquanto você não controla esse apertamento, use uma placa de bruxismo ou coloque o aparelho. Teve uma pergunta aqui que era: qual o melhor pasta de dente, qual o melhor bochecho para menopausa? Eu acho que assim, a menopausa é uma fase muito linda e ela é muito individual. Não tem como falar de um produto para todo mundo, porque tem gente que vai ter inflamação na gengiva, outro vai ter apertamento, outro vai ter ardência, outro vai ter o fluxo de salivar reduzido. Não significa que a mulher, meu hormônio caiu, eu vou ter todo o combo junto na minha boca. Pode ser que você não tenha nada, né? Pode ser que você tenha tudo, pode ser que você tenha uma coisa ou outra. Eu acho que o importante é sempre usar uma pasta de dente sem lauril sulfato de sódio, porque ele remove nossa camada de mucina, acaba deixando a nossa gengiva ainda mais sensível. Então, se eu já tô uma deficiência de colágeno, ainda vou usar um detergente dentro da minha boca que tira essa minha camada. Então, procurar produtos sem lauril sulfato. Não é difícil, não são só as pastas sem flúor, veganas, que não tem lauril. Um monte de marca famosa tá fazendo pasta sem lauril. Pode procurar que vocês acham fácil. Ler rótulos. Eu posso também procurar uma pasta sem muitos conservantes, que o nome deles são os sulfatos, porque eles são disruptores endócrinos, então a gente pode só evitar, né? Eu vou procurar uma pasta de dente, de repente, assim, a salivação é uma coisa que acontece com muitos pacientes nessa fase, a falta de saliva, a falta de lubrificação, tanto na boca como a pele ressecada, é bem comum acontecer. Então, você pode também procurar uma pasta de dente que aumente o seu fluxo salivar, porque ficar com pouca saliva é muito ruim para a saúde bucal. Vai acontecer essa placa pegajosa, você vai ficar com mau hálito, ficar com saburra na boca.
tomar bastante água, mas aí já tô fugindo do foco. Bochecho, então, pasta de dente sem lauril e sem sulfato. Sim. E aí você vai no seu dentista para entender, tô com doença periodontal, ele vai te passar alguma coisa, talvez com melaleuca, vai te passar um própolis, vai te passar alguma coisa que seja anti-inflamatória. Tô com apertamento, desgastando o dente, talvez tenha que repor alguma coisa de mineral. Então a pasta vai ser muito específica para cada situação que você esteja. E o bochecho, na verdade, não precisa fazer bochecho. Aí vai ser mais uma questão patológica. Se tiver com doença periodontal, eu posso te passar desde Periogard, tem clorexidina superquímico, mas que você tá uma bactéria importante, até posso te passar um bochecho com cúrcuma, ou posso fazer um mix de óleos essenciais. Aí também é bem específico e é mais fácil perguntar para o dentista, no meu caso, o que você acha que seria mais saudável para mim? Bem interessante. Tem uma outra pergunta aqui, Ana Paula, que assim, as principais ações de prevenção, e você já respondeu, quais seriam essas prevenções, né? Todo esse trabalho em termos, né, de um bom acompanhamento com um dentista. Por outro lado, tem a medicina que também vai dar todo um apoio, a rede de apoio, a terapêutica, enfim, várias coisas. Cuidados novamente. Então, muitas perguntas foram a respeito dos cuidados. Então, acredito que, em termos disso, estamos tranquilas, né, com as respostas. Passar no dentista e lembrar que você está com uma modulação inflamatória alterada. Então, mais fio dental, escovação certinha, porque qualquer restinho de alimento que ficar na sua boca vai gerar uma inflamação grande. Não é mais aquela... Isso daí todo mundo vai ter. Essa alteração na modulação inflamatória todo mundo vai ter. Então, passar o fio dental e escovar é bem importante. Então, já passamos pelos aparelhos ortodônticos, fraturas dentárias também você já respondeu. Perda dos dentes, você também mencionou essa questão das perdas dos dentes e o porquê que isso acontece. Deixa eu ver aqui, para eu poder seguir adiante. As principais ações de prevenção da saúde bucal, você também já contemplou. Os cuidados, a mesma coisa, né, do daqui de cima. Deixa eu ver se tem mais algo aqui. O que fazer nessa fase, você também contemplou essa pergunta, né? Então, todas as perguntas aqui que eu recebi na caixinha, você respondeu a contento. Aqui no nosso tempo dos 45, que foi o nosso combinado. Tranquilo. E eu não consegui responder a minha caixinha, porque o meu Instagram tá com um problema que eu arrasto para cima, assim, para ver quantas pessoas visualizaram meu story. Está falando, ninguém visualizou. Mas se eu aperto no coraçãozinho, que vai aparecer as perguntas, aí elas aparecem individuais, mas eu não consigo ver, assim, todo mundo que perguntou. E aí hoje foi aquele dia caótico, que a família da Alemanha tá aqui, a agenda tá um caos, e esse final de semana tem congresso na semana inteira, então na sexta eu já não vou trabalhar, eu tive que condensar todo mundo. Aí eu inventei de fazer né? Somos mulheres, a gente quer abraçar o mundo. E acabei que eu não consegui responder um por um, que eu gosto de colocar todas as perguntas, aí ficam todos os quadradinhos e eu consigo me localizar melhor e responder as perguntas mais frequentes em blocos. Então, enfim, talvez algumas das perguntas você já tenha dado a resposta aqui na live mesmo, a live vai ficar salva. Então, para quem quiser, manda um aviãozinho para uma pessoa querida, uma pessoa que você sabe, né, que vai se beneficiar desse papo que aconteceu aqui. E quem for assistir depois também já vai estar com tudo aqui. Então, todas as perguntas praticamente foram respondidas. Qualquer coisa, outra, entra em contato. Ficaram as minhas perguntas, tá? Vou te fazer no privado. Eu achei que eu ia te ouvir mais. Tava cheia de perguntas para você. A gente pode combinar depois e a gente faz uma outra live e eu posso responder todas as perguntas. Porque o foco realmente é a gente, né, ter essa informação privilegiada. Agradeço muito. Olha, a Frida está sensível. Frida tá vendo que todo mundo chegou, daí ela fica... então ela já está na agitação. Então, agradeço muito a sua presença, essas informações preciosíssimas.
E pessoas queridas que estão aqui, as pessoas também que vão assistir depois, entre em contato conosco, qualquer coisa que tenha dúvida pode falar. E é isso, cuidem-se. Saúde da mulher é saúde mesmo, não pode deixar para depois, somos prioridade e somos as protagonistas de nossa história de vida. E isso é cuidado. Ana Paula, muito obrigada. Obrigada eu. E a gente se fala então no privado para tirar minhas dúvidas sobre essa fase tão especial da mulher e que eu pude aprender ainda mais com a sua cutucada para eu dar uma estudadinha a mais nisso. Tá Gratidão, bom? gratidão. E gratidão a todos aqui também. Tchau. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite a todos.